A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? É o favor de Deus para nós que somos não merecedores da sua graça, né? Da sua mão protetora. Mas Ele derrama a sua graça de várias maneiras sobre as nossas vidas, né? E nós vamos falar da multiforme da graça de Deus. Então há várias maneiras, né, de Deus dar a sua graça para as nossas vidas, dar aquele favor, né, nos favorecer nós de coisas que nós não merecemos, mas através da sua bondade e da sua magnitude, Deus ele nos fornece a sua graça para que nós pudéssemos viver. Na primeira carta de Pedro, é mencionada a palavra multiforme da graça de Deus, significando que Deus derrama a sua graça de várias maneiras através do Espírito Santo na vida do ser humano e também através de Jesus. 1 Pedro 4:10 diz assim, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos os dispenseiros, nós estamos aqui para fazer a obra, né, de acordo com a graça que Deus derramou sobre nós. A cada um ele derrama de uma maneira diferente, né? No Antigo Testamento, essa graça era derramada individualmente a cada pessoa, dependendo da situação ou circunstância daquele momento. Então, no Velho Testamento, a graça era derramada praticamente a um indivíduo só que era escolhido. Começando aqui com alguns exemplos, né? Não vamos dar todos os exemplos, porque não teria espaço suficiente para falar sobre toda a graça que Deus derramou no Velho Testamento. Mas vamos dar alguns mais importantes aqui, mais conhecidos pelos cristãos, né? Começando lá em Noé, Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, quando Deus chamou Noé para essa empreitada, para ele fazer uma arca para salvar o mundo, né? Noé achou graça. Ele falou, não, Senhor, eu não sou merecedor desse trabalho, né? Dessa incumbência. Mas Deus deu para ele fazer. Porque ele era o único que temia a Deus naquela época. E Deus viu aos olhos de Deus, né? Ele achou graça em Noé e deu essa empreitada para ele fazer. E hoje nós conhecemos a história de Noé, né? Gênesis 8:1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. No versículo, você vê que essa, né, era a graça de Deus. Fez o quê? Com as águas se aquietassem. Já era passado 150 dias de tempestades, né? E Deus, quando lembrou de Noé e lembrou dos animais, Deus fez o favor imerecido e mandou passar, né, ali um vento que representava o Espírito Santo, que fez parar aquela tempestade. Gênesis 18:3. E disse a Abrão, meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo que te não passes de teu servo. Então veja que Abrão, né, ele falava a Abraão, né, ele queria ser o servo do Senhor, ele era seu servo. E ele, então, achou graça quando Deus, né, deu a Abrão para ser a descendência de Abrão até Jesus Cristo, né, que era um favor imerecido, porque Abrão não era uma pessoa 100% correta, porque não existe, só existiu um, que é Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Deus viu em Abrão um amor que ele tinha, né, pelo povo, pelas pessoas, e Deus achou graça nele e deu-lhe para que ele fizesse o quê? Desse início à nação de Israel e desse início à igreja que é hoje. Então veja que Abrão, né, ele achou graça, Deus achou graça, né, na vida de Abrão e passou Abrão para então ser o pai da fé, né? Ser aquele que daria início à genealogia de Abrão até Jesus Cristo e daria também a igreja que é hoje, né? Gênesis 32:5, né? Aí foi quando Jacó se encontrou com Esaú, né? E Jacó disse assim, no 32:5, diz que tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, né? Disse Jacó, e enviei
para anunciar a meu senhor Esaú, para que ache graça a teus olhos. Então aí não é a graça de Deus, tá? Eu pus esse versículo para mostrar, para ver que, né, Jacó estava arrependido do que fez, então para que Esaú, né, tivesse um favor merecido, que Jacó não merecia aquele favor, mas queria fazer as pazes com Esaú. No 33:8 ele disse: Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Esaú encontrando com Jacó. Então veja que novamente, né, Jacó se humilhou ali em Esaú, mas essa não é a graça que vem de Deus. Então eu só pus esse versículo para identificar também que nós também, quando perdoamos alguém, né, quando nós queremos que alguém nos perdoe, também é achado graça na nossa vida. Êxodo 11:3. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Deus anuncia a morte de todos os primogênitos. Foi quando Deus anunciou a morte de todo primogênito. Ele deu graça a Moisés para indicar ao povo o que fazer, né? Para que o povo de Israel, né, o povo judeu naquela época, não morresse seus primogênitos, né? Foi passado o sangue nos umbrais das portas, né? E veja que isso Deus também deu essa graça também ao povo, não só a Moisés, mas ao povo que ele ali naquela época comandava. Continuando no Êxodo 12:35, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. No 12:36, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios quando eles saíram do Egito. Então veja que Deus deu graça aos olhos do povo, do seu povo, porque todos aqueles anos, né, que eles ficaram lá cativos, os 400 anos que eles ficaram cativos no Egito, deram muitas riquezas para os egípcios, né? E agora Deus deu graça para que eles pudessem ter tudo de volta. Então os egípcios davam com prazer, eles achavam que estavam emprestando, mas eles estavam dando com prazer para que, né, o povo saísse de lá, porque com a morte dos primogênitos, né, foi algo terrível lá no Egito. Então eles davam tudo que tinha, ouro, prata, vestimentas, animais, tudo que eles possuíam, os egípcios davam para que o povo de Moisés, o povo judeu, saísse de lá do Egito. Então Deus deu graças aos olhos daquele povo, né, do povo que saiu do Egito. Números 11, do 11 ao... Vamos ler aqui no Números 11, né, que foi o peso, né, de seu cargo, quando já Moisés estava ali já no deserto já por um bom tempo, né, e o povo só reclamando que queria comer carne. Veja bem que lá no Egito eles não comiam carne, né, comiam cebola e pepino, né, mas eles queriam comer carne. Aí no livro de Números 11 diz assim: e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Veja, Moisés está dispensando a graça de Deus, né? Por causa do peso do povo, lá só reclamando. Olha lá, no 12 diz assim: concebi eu, porventura, todo este povo? Ele falou: por acaso eu sou pai de tudo isso daí? Gerei-o, ou para que me disseste que o levasse ao colo? Então, olha o que ele está falando. Como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais. Então, veja que Moisés já estava ali, já reclamando com Deus. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Olha lá, porquanto contra mim choram dizendo, dá-nos carne a comer. E Moisés estava ali, né? Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E Moisés estava falando, não dá para mim fazer sozinho, não. E se assim fazeres comigo, no 15, mata-me e eu te peço, se tenho achado graça a teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então, né, se ele falou, se eu sou merecedor da sua graça, não deixa eu ver meu mal, não deixa eu passar pela situação. Aí Deus falou para Moisés ajuntar 70 anciões
e dividiu o cargo, né? Até o versículo 18, dividiu o cargo não só para Moisés, mas para 70 anciões, para poder suprir esse povo. Então veja que Deus sempre achou graça, sempre teve, né, algo para fazer para os seus adeptos, né? Para Moisés e para seu povo. Lá em Salmos 84, né, os Salmos de Corá, no versículo 11, né, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então veja que no Salmos 84, no versículo 12, diz assim: o Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então Deus dá graça para aquele que põe a confiança nele. Deus derrama a sua graça para aqueles que põem confiança, põe sua vida na mão de Deus. Lá no Salmos 90, Salmos de Moisés, né, no versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das vossas mãos. Sim, confirma a obra das vossas mãos. Então Moisés está pedindo para Deus para confirmar tudo aquilo que Deus ia fazer com ele, né? Então Moisés estava ali já, depois desse susto que ele passou aí, né, com a carne, agora ele já está mais temente a Deus, né? E esse Salmos 90 é o único Salmos que tem lá no livro de Salmos, que é pertencente a Moisés. Isaías 12:1. E dirá naquele dia: graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Então, você veja que, né, mesmo Isaías às vezes fazendo alguma coisa errada, mas Deus o consolava porque Deus derramou a graça sobre, né, Isaías. E quando logo no comecinho lá, né, quando Deus falou quem pregará, né, para esse povo? Quem vai pregar para esse povo? Quem levará a palavra de Deus a esse povo? Isaías falou assim: ó, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, Isaías logo no começo aceitou o cargo que Deus pôs para ele, porque Deus viu graças em Isaías, né? Jeremias 31:2. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Né? Então veja que Deus, né, ele falou para o povo, né, lá em Jeremias, quando profetizou, falou, né, que Deus prometeu trazer o povo do cativeiro, né, e ele prometeu e cumpriu. Então aqueles que escaparam para o deserto encontrou graça no deserto, né, porque eles lá ficaram lá até que Deus os libertou de Nabucodonosor daquela época, né. Daniel 1:9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, quando lá o chefe dos eunucos falou para Daniel que eles tinham que comer os manjares do rei, Daniel não quis os manjares do rei, né? Daniel falou: não, nós não vamos provar os manjares do rei, nos dê legumes para comer. Né? E ficou 10 dias ali, né, só comendo legumes. E quando terminou esses 10 dias, eles estavam mais fortes do que os outros que estavam comendo manjares do rei. Isso significa que nós não devemos participar das coisas do mundo, porque Deus deu graça a nós para que nós estivéssemos na palavra. Então hoje, os manjares do rei são as coisas do mundo. E aqui, né, os legumes, no caso, que não fazem mal a ninguém, são a palavra. É a palavra de Deus. E isso Deus deu para nós. No livro de Atos dos Apóstolos, né, graça é aquele poder que flui da parte de Deus ou do Cristo exaltado e acompanha a atividade dos apóstolos, dando sucesso a isso deles, né? Então, essa graça era derramada aos apóstolos, né, para que eles pregassem a palavra de Deus, para que eles fossem pregar em todos os cantos da terra, né, sem que tivesse algum problema, sem que eles não tivessem o respaldo de Deus. Lá em Atos 6:8 diz: ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse foi o primeiro mártir, Estevão, né? E acabou sendo morto. Mas ele
era cheio de graça e poder de Deus, né? Porque ele era cheio do favor de Deus e, além disso, ele tinha poder para persuadir o povo na sua palavra, né? No livro de Atos dos Apóstolos 11:23, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortava a todos e perseveravam no Senhor com firmeza de coração. Então isso é quando Paulo foi pregar para os gentios lá em Antioquia. E lá ele chegou e já viu que a graça de Deus, né, já estava lá, que o povo já estava, né, na presença de Deus. E ele se alegrou muito, porque chegou, ele achou que ia ter alguns problemas, mas não. Ele foi para lá e viu que já Deus já estava preparando aquele povo para receber as suas palavras. No Atos 14:26, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Então, quando ele estava pregando lá em Listra, Icônia e Derbe, aí ele foi novamente para Antioquia, e lá foi encomendada a graça, quer dizer, o povo pediu para ele ir lá levar a palavra de Deus, que era a graça, né, o favor imerecido para aquele povo, mas que os apóstolos tinham esse poder de levar a palavra, levar os ensinamentos de Deus a todos aqueles que necessitavam. Atos 15:40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. No 41 diz assim: passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Veja então que, né, a graça foi encomendada para Paulo e Silas, né? Ele levou Silas junto e ele passou confirmando a palavra, confirmando as coisas de Deus para as igrejas por onde ele passou, pela Síria, pela Sicília, né? Cilícia, aliás. Então você vê que Paulo, né, ele tinha o poder de persuadir as pessoas, de convencer as pessoas, né, para fazer e pregar aquilo que Deus determinou para ele. Lá em Atos 18:27, eu vou ler aqui do 24 em diante, diz assim: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Veja, ele sabia tudo, mas não conhecia, não tinha intimidade com Jesus ainda, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quer dizer, aí Priscila e Áquila foram os precursores de Apolo conhecer a palavra que era Jesus, né? Então a graça ali foi derramada através desses dois discípulos de Cristo em Apolo, né? Que ele pregava bem, mas ele não tinha uma intimidade, porque ele não tinha ainda conhecido a graça de Deus na vida dele, né? No 27 diz assim: querendo ele passar a Caia, os animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então veja bem, né? Aqueles que criam pela graça de Deus, quando creem na palavra, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então Jesus era o Salvador, Jesus era o ungido de Deus, né? Aos judeus, que os judeus eram contra, né, Jesus Cristo, contra os discípulos, eram os que perseguiam. Veja que Paulo, quando Paulo ainda não era Paulo, Saulo lá de Tarso, ele era perseguidor, né, dos judeus, mas quando ele teve uma intimidade, ele recebeu a graça do Senhor Jesus, e ali ele ficou 3 dias cegos, né, no caminho de Damasco, e veja que depois ele conheceu ele teve uma intimidade com Cristo, e aí ele recebeu a graça, o favor que ele não merecia, mas que Cristo queria algo dele. Como nós, hoje também, quando nós falamos da palavra, nós não somos merecedores da graça de Deus, mas Deus, né, e tanto Deus como Jesus Cristo e como o Espírito Santo, eles nos fornecem essa graça.
esse favor para nós imerecido, para que nós podemos levar a palavra em todos os lugares desta terra, né? E a semana que vem nós vamos falar sobre a graça também identifica com o Evangelho. Então aí vamos começar a ver as multiformas da graça. Hoje estamos só dando uma introdução do que é graça e qual o poder que ela tem sobre a vida do cristão. Então veja que Deus, Ele é misericordioso, né? Riquíssimo em misericórdia conosco, porque nós não poderemos receber a graça de Deus, mas Ele é tão bondoso que Ele nos dá a graça e nos ensina a andar no caminho para podermos então recebermos a nossa vida eterna. É isso que Deus quer de nós, que nós pregamos a sua palavra, levamos, né, a todos os cantos da terra para que muitos sejam salvos. Isso significa a graça, o favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Então, se você quiser compartilhar com seus amigos essa postagem, se você quiser, inscreva-se também, né? Não esqueça de pôr o joinha, né? Eu prefiro mais falar o joinha, que todo mundo vai entender. E para que vocês conheçam, tenham um pouco mais de intimidade com Deus e também possam receber a graça que é derramada sobre nós, sobre todos nós. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.